Oi, pessoal, boa tarde para todos e todas. Meu nome é Beatriz, eu sou uma das coordenadoras do GT de Finanças Verdes do LAB, junto com o Bruno Youssef, que está aqui com a gente também. Dentro do GT Finanças Verdes, a gente tem o subgrupo Infraestrutura Sustentável, e junto com os membros do subgrupo, foi pensada essa iniciativa da trilha de conhecimento sobre soluções baseadas na natureza. Esse é o segundo webinar dessa trilha e a gente está muito feliz aqui de contar com a presença da Patrícia, da Thelma, da Juliana com a gente. Só para fazer um resgate breve aqui, a gente teve um primeiro webinar em agosto. Nesse webinar, a gente contou com a presença da Ângela, da Prefeitura de Campinas, do José Arendt, do Ministério das Cidades, e do Bruno Incal, da WRI, e a gente explorou um pouquinho qual que é o olhar de SBN pelo governo federal, como as SBNs contribuem num contexto de resiliência, adaptação aos efeitos da mudança do clima, e como que a gente pode olhar para as SBNs a partir de um olhar multiescalado para ter uma efetividade maior na aplicação e no uso dessas soluções. Então, hoje a gente está aqui inaugurando esse segundo webinar, só para todo mundo também ficar ciente, o conteúdo dele, assim como de todos os demais da trilha, vão ficar disponíveis para acesso público e gratuito na página do Lab no YouTube. Então, aqui, dando início ao nosso webinar, queria primeiro passar a palavra para a Nathalie. A Nathalie é superintendente da CVM e eu passo a palavra para você, Nathalie, para fazer uma breve abertura institucional aqui do evento como uma representante de uma das instituições gestoras do Lab. Muito obrigada, Nathalie, pela sua presença. Obrigada, Beatriz. Olá, boa tarde, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para abrir o segundo webinar da Trilha de Conhecimento sobre Soluções Baseadas na Natureza. Sejam muito bem-vindos. Na qualidade de gestora do Lab, eu posso dizer com tranquilidade que esse tema é estratégico para todas as instituições que entregam o Comitê Gestor do Laboratório. Aqui eu estou falando do BID, da ABDE, da CVM e mais recentemente do ICS. Inclusive, nós conseguimos, através do BID, assegurar recursos para financiar exclusivamente as discussões e o trabalho sobre soluções baseadas na natureza. Isso comprova que o Comitê Gestor do Lab quer efetivamente aprofundar o conhecimento nesse tema, gerar inovação em finanças sustentáveis, para que a gente consiga trabalhar com a natureza e não contra a natureza. Quando pensamos em SBN, estamos falando de uma abordagem que une conservação ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social, mas acho que mais do que isso, né? Estamos falando também de uma nova forma de pensar investimentos, riscos e oportunidades. E uma forma que reconhece os ativos ambientais como sendo também ativos sociais, ativos estratégicos e que têm valor econômico. Como eu acompanho de perto o mercado de capitais, acho que eu não posso deixar de mencionar aqui que a gente tem visto novas estruturações de CRA Verde, com teses de financiamento muito bem construídas para financiar projetos que integram a natureza, projetos que têm capilaridade, customização, escuta ativa do produtor rural. É muito bacana ver isso acontecendo e a gente precisa entender como tornar mais projetos viáveis, né? Inclusive com foco em planejamento urbano, infraestrutura sustentável e que mais arranjos de financiamento possam servir a isso também. Então, no primeiro webinar, acho que a gente deu um primeiro passo nessa jornada de construir conhecimento sobre solução baseada na natureza. Hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Temos aqui duas especialistas, que é a Patrícia, da Caixa Econômica, e a Juliana, da Fundação Boticário. Eu gostaria de agradecer muito vocês duas pela disponibilidade e a colaboração com o Lab. Muito obrigada, porque a gente sabe que inovação não acontece sozinha, ela nasce de um esforço coletivo e da coragem de fazer diferente, né? E acho que o papel do Lab é justamente esse, de provocar o diálogo, conectar as pessoas e buscar soluções. Então, muito obrigada, vocês duas, pela presença e a todos vocês que estão participando.
e também são membros do Lab, têm feito todo esse esforço para fazer nosso projeto dar certo. Desejo a todos vocês um excelente webinar. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Muito bom ouvir suas palavras. Então, passando aqui para efetivamente inaugurar os painéis, eu queria só fazer uma breve contextualização para todos de como o nosso webinar vai funcionar. Primeiro, aqui, então, passando rapidamente sobre os temas que a gente pretende abordar nesse webinar. A gente tem por objetivo abordar os conceitos de SBN na centralidade do planejamento urbano, os tipos de soluções existentes, como e se esses conceitos devem ser incorporados na legislação e como a gente pode atuar e contribuir para que esses conceitos sejam incorporados no arcabouço conceitual aí de planejadores e administradores urbanos. Eu vou passar primeiro a palavra para a Patrícia e para a Thelma, e na sequência para a Juliana, e depois a gente tem um espaço final de perguntas, e aí já queria colocar aqui para todos o convite de encaminhar dúvidas e perguntas pelo chat. A gente direciona todas essas perguntas aqui ao final dos painéis. Então, sem demorar mais aqui, vou passar a palavra para a Patrícia e para a Thelma, primeiro fazendo uma breve apresentação delas. A Thelma e a Patrícia são arquitetas e urbanistas e atuam na Caixa Econômica Federal. A Thelma, ela tem um mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas e a Patrícia é doutora em recursos florestais pela Universidade de São Paulo. E ambas estão atuando aí em conjunto numa iniciativa super inovadora da Caixa, voltada aí à construção de indicadores que olham para a SBN dentro de uma certificação voltada para municípios brasileiros. Então, passo a palavra a vocês. De novo, obrigada aqui por estarem aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Beatriz, obrigada pelo convite, agradecer aí a Lab, né, Inovação Financeira, Laboratório de Inovação Financeira, por esse convite, essa oportunidade de estar aqui falando do trabalho que a Caixa está desempenhando nesse setor de soluções baseadas na natureza. Vou pedir para a Patrícia colocar nossa apresentação aí na tela. Eu vou começar falando, gente, sobre o selo Caixa Gestão Sustentável, né? Ele é uma iniciativa da Caixa que tem o objetivo de reconhecer os municípios que aplicam boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental na gestão pública local, utilizando de maneira sustentável os recursos e proporcionando aumento de bem-estar e qualidade de vida aos municípios. O nosso selo, que é voltado para os municípios, né, e que pretende reconhecer e incentivar essas iniciativas, ele possui 22 indicadores. E aí, como é que a gente introduziu, né, esse assunto, soluções baseadas na natureza, nessa iniciativa nossa do selo, incluindo, no mês passado, no mês de agosto, um indicador, né, que é soluções baseadas na natureza, dentre os 22 indicadores que estão distribuídos em quatro categorias. Os objetivos, né, que a gente tem disponíveis no selo, que a gente avalia o município, essas práticas que o município implementa, eles estão diretamente alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Pode passar, Paty, por favor. Atualmente, né, nós temos 263 municípios certificados. O selo ele foi criado em 2022. A distribuição geográfica dos municípios certificados é essa do mapa à direita. São 4 gradações de selo, né, que vai, conforme os municípios vão pontuando em cada indicador. Então, começa lá pelo cristal, quando o município alcança 60 pontos, passando para o topázio, 70 pontos, safira, 80 pontos, e diamante acima de 100 pontos. E aí nós trabalhamos, né, nós prospectamos esses municípios para verificar se eles atendem aos indicadores, para a gente estar certificando o município com o selo.
E aí, quais são os benefícios, né, aos clientes do governo certificados com o selo? A gente oportuniza a utilização do certificado Caixa, conferindo à gestão municipal o reconhecimento da adoção de boas práticas relacionado nos eixos ambiental, social, governança e climático. A gente incentiva também a melhoria contínua nas dimensões sociais, ambientais, climáticas e econômicas, trazendo benefícios diretos e indiretos aos cidadãos brasileiros. E a Caixa, ainda através do selo, ela oferece condições financeiras diferenciadas em alguns produtos que a gente atua junto aos municípios, no caso do Finisa Verde e Transformação Digital. Aqui são fotos, né, de alguns eventos que a gente promove junto aos municípios na ocasião da certificação. Então, assim, o município, eles têm muito orgulho de estar exibindo o certificado. Ele é realmente um reconhecimento de que aquele município ele adota boas práticas. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana também do ponto de vista do município divulgar que ele atende as boas práticas de ISD. Aqui eu quero deixar uma página também para que vocês possam conhecer melhor o selo, né? E vou passar a palavra para a Patrícia, que ela vai falar agora da cereja do bolo aí, que é o objetivo aqui do webinar, que é o indicador Soluções Baseadas na Natureza, que a gente adota aqui no selo. Convido todos a acessarem a página da Caixa para conhecer melhor essa iniciativa e também, quem sabe, prospectar aí no município de vocês para que eles possam ser certificados com o selo. Obrigada, Thelma, pela palavra. Thelma é minha gerente aqui na Caixa, a gente faz parte dessa equipe que conduz o selo aqui. Vocês todos me ouvem, né? Então, legal. Então, a gente vai... Eu só vou trazer aqui brevemente, então, as categorias que a Thelma comentou, são 4 categorias, o ambiental, social, governança e climático. Em cada categoria tem um rol de indicadores, né, para cada tema. O climático, especificamente, a gente segue esse padrão ISD e traz o climático como a 4ª categoria devido à relevância do tema. E aí, soluções baseadas na natureza, ela se encontra na categoria climática devido à grande relevância e a contribuição que ela possui para o tema, né? Esses indicadores que estão marcados em triângulo, que vocês veem, são indicadores autodeclaratórios. Então, isso é legal para contextualizar, os outros indicadores que não têm esse triângulozinho são indicadores automáticos, ou seja, a gente vai beber de fontes de dados, né, bases de dados disponíveis, bases de dados governamentais ou de instituições de pesquisa ou não governamentais, mas são bases públicas, né, reconhecidas, e esses indicadores que estão em triângulozinho são indicadores autodeclaratórios. Isso significa que o município apresenta essa documentação e comprova esse atendimento a esse indicador por meio de documentação que é analisada pelo corpo técnico da Caixa. E soluções baseadas na natureza é um indicador, né? Já está rodando, né? É um indicador também autodeclaratório que eu vou apresentar para vocês. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho, trazer um pouco da definição para vocês, desse arcabouço de definições, de conceitos, e também um pouco dos bastidores, de como foi a construção desse indicador no selo, que está fresquinho e a gente começou a receber já bastante municípios querendo pontuar nesse indicador, felizmente. Então, acho que é interessante, primeiro de tudo, trazer a definição mais consagrada, que a gente foi beber em diversas fontes, seja a ONU, seja a IUCN, seja instituições ligadas ao governo federal também. Então, aqui é um compilado da definição, o que seria SBN, nada mais são que ações para proteger, conservar, restaurar, usar e gerenciar de forma sustentável os nossos ecossistemas, para que dessa forma a gente consiga responder algumas pautas emergenciais, alguns desafios da nossa sociedade. E que desafios são esses? É o clima, né? Então, aqui entre as mudanças climáticas, os eventos extremos, desenvolvimento econômico, a redução de riscos de desastres naturais, saúde, segurança hídrica, segurança alimentar e degradação ambiental e perda de biodiversidade. Esses são os desafios
da nossa sociedade, não só do brasileira, mas em termos mundiais, da sociedade como um todo. E aí, então, é usar os ecossistemas de forma inteligente para responder a esses desafios, proporcionando benefícios concomitantes às pessoas e à biodiversidade. Então, essa é a definição mais clássica que a gente tem, mais bem difundida e consagrada de SBN. Então, é importante entender, e assim, eu reforço essa questão da definição, porque isso nos auxilia no entendimento quando a gente vê um projeto de SBN, porque ele tem que, sim, trazer benefício não só às pessoas, mas à biodiversidade. E aí, indiretamente, a gente vai estar mais próximo de alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da Agenda 2030. E aí, como eu coloquei, é um novo indicador, saiu em agosto, né, mês passado, não tem nem 30 dias, que está incorporando o rol de indicadores do selo. E eu traço esse slide mais para trazer um pouco de luz e entender como que a SBN ela tem uma íntima relação com a questão climática e principalmente a adaptação. Ela atua também na mitigação climática, mas a adaptação ela é muito relevante o papel dela. Então a gente sabe que a gente tem algumas ameaças climáticas no nosso contexto brasileiro que vão ser cada vez mais recorrentes, são eventos extremos cada vez mais recorrentes e que não vão retroagir, né? A ideia é que eles cada vez se tornem parte do nosso cotidiano, infelizmente, que são as inundações, os alagamentos, as ondas de calor, a seca e a escassez hídrica, deslizamento e erosões e elevação do nível médio do mar. E aí, como eu trago aqui, como exemplos de soluções baseadas na natureza podem responder a essas ameaças de uma forma a se adaptar a esse cenário que já está posto, né? A essa realidade que já está posta. Então, os parques lineares, as bacias de retenção, os wetlands, jardins filtrantes, jardins de chuva, biovaletas, canteiros pluviais, são exemplos de soluções baseadas na natureza que trabalham no sentido de amortecer os picos de cheia, retardar a vazão, permitir maior infiltração da água, reduzir o escoamento superficial das águas pluviais. Tudo isso são movimentos para evitar que essas inundações cheguem nas pessoas, né? Então, é uma forma de se adaptar a essa condição que está posta de inundações e alagamentos. A mesma coisa quando a gente está falando de minimizar, né, as ondas de calor. Então, as áreas verdes urbanas, seja parques, praças, caminhos verdes, arborização viária, os telhados e fachadas verdes, eles regulam a temperatura, trazem maior umidade para o clima, trazem sombreamento, e aí realmente a gente consegue se adaptar melhor a uma condição extrema de calor. Assim como na escassez, né, na situação de escassez e seca, né, a recarga dos aquíferos por meio da recuperação de áreas, né, naturais, ou de áreas, ou de matas nativas, ou restauração ecológica de nascentes em torno de cursos d'água, também vão, né, nesse sentido. Para responder aos deslizamentos, a gente traz aqui exemplos de revegetação de encostas, com espécies nativas, soluções geotérmicas mais sustentáveis, que se utilizam da vegetação para isso. E, por fim, na elevação do nível do médio do mar, a gente tem como exemplo a própria restauração de manguezais e restingas e dunas, que são realmente nas linhas de frente ali do nosso litoral, que vão atuar como filtros, como amortecedores dessa elevação, que também já está ali uma determinante, né, uma condição determinante. E aí eu trago um pouquinho da SBN no contexto da Caixa, né? Então, quais são as políticas públicas e outras iniciativas em que a Caixa atua e que aborda a SBN seja nas suas diretrizes ou seja no seu escopo? E aí a gente trouxe 3 segmentos, né? A Caixa a gente tem no segmento financiamento, a gente aqui traz como highlight o FGTS e o Finisa, o FGTS por meio do programa do Ministério das Cidades, o ProCidades e o Saneamento para Todos. Então, no regramento deles, é citado explicitamente SBN, e o Finisa, que é um financiamento da Caixa, com os recursos próprios da Caixa, também visa qualquer tipo de infraestrutura, qualquer tipo de obra de infraestrutura e de saneamento, então, obviamente, abarca a SBN. Então, ele é um fundo bem guarda-chuva que é capaz de financiar muitos tipos de obras de infraestrutura. Na área de repasse, PAC, ou seja, são recursos não reembolsáveis que o governo federal repassa para os municípios, a gente destaca o novo PAC, que ele tem um eixo cidades sustentáveis e resilientes, né, o subeixo prevenção de desastres naturais, e aí drenagem urbana e contenção de encostas, que ele menciona também de uma forma muito direta e explícita a SBN,
E aí, não sei se todo mundo sabe, o PAC, ele passa pela Caixa. Então, todo tipo de obra na qual foi selecionado, né, pelo Ministério das Cidades, um PAC é acompanhada pela Caixa e todo o desembolso desse dinheiro para essa obra é feita pelo acompanhamento do nosso corpo, né, nossos profissionais e nossos operacionais na Caixa. E tem o OGU, que é um outro tipo de repasse, que é do Orçamento Geral da União, e que eles têm lá uma modalidade que chama Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais. Nesse manual, pessoal, várias tipologias de SBN são contempladas. Eles não falam diretamente, explicitamente, de soluções baseadas na natureza, mas eles trazem muitas tipologias. E, por fim, eu destaco o FSA, que é um fundo socioambiental da Caixa, que são recursos próprios da Caixa também. 2% do lucro da Caixa é destinado para esse fundo. É um fundo pode ser reembolsável ou não reembolsável, depende da modalidade, e ela é destinada às entidades, organizações não governamentais. E dentre as temáticas priorizadas pelo FSA, a gente destaca a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e justiça climática. Então, eu convido a todos, quem tiver mais interesse, se aprofundar, entrar no site da Caixa. Vai estar bem explicado cada linha dessas de financiamento, cada produto desse que a Caixa traz. E aí, a gente se viu, quando a gente se aventou a trazer esse indicador para o selo, a gente percebeu que a Caixa estaria numa situação de pioneirismo, né? Por quê? Porque seria a primeira certificação, o selo Caixa Gestão Sustentável seria a primeira certificação de sustentabilidade voltada aos municípios brasileiros que traz esse assunto, né? Que traz esse BN. E hoje a gente sabe que não tem nenhum banco de dados que a gente possa extrair isso de uma forma automática, né? De saber que municípios têm, que nem municípios já possuem projeto, que implantou. A gente não tem uma base ou um banco de dados completo de todos os municípios do Brasil. A gente tem iniciativas pontuais de alguns bancos que nos ajudam muito, mas não um banco de dados para os 5.570 municípios. E aí, por isso que a gente propôs um indicador autodeclaratório, que o município envia documentação. E isso só é possível a gente incorporar esse indicador no selo, porque a gente tem um corpo técnico na Caixa capaz de avaliar isso, né? Que eu arrisco dizer que dificilmente outro tipo de certificação de sustentabilidade municipal teria um corpo desse, né? Hoje, nós somos mais de 900 arquitetos e engenheiros só na área de governo da Caixa, que analisa projetos, os projetos que a gente recebe, tanto do PAC como de financiamento, além dos técnicos sociais também que atuam, e estamos capilarizados em 72 unidades do Brasil, que são os TIGOVs e REGOVs. Então, nessa forma de capilarização, a gente atende aos 5.570 municípios, a gente consegue estar ali na ponta, né? E capaz de analisar os conteúdos autodeclaratórios que outros programas não têm. Além disso, a gente tem um compromisso, né, a Caixa tem um compromisso com as pautas emergenciais, as políticas públicas climáticas de biodiversidade. Nós estamos também alinhados às diretrizes e agenda do governo ambiental, do governo federal, e obviamente, a SBN está total alinhada com o nosso planejamento estratégico, que é a Caixa 2030, que é um dos objetivos nossos, é potencializar sustentabilidade e impacto social no centro do negócio. E, por fim, as soluções Caixa, seja serviços, seja produtos nossos, a gente vê que é muito aderente ao indicador. Então, foi o que nos motivou a trazer SBN. E, por fim, a gente queria trazer mais representatividade à categoria climática, que só possuía 2 indicadores. Então, a gente engrossa aí e traz mais relevância e peso, porque aí a gente recalibrou os pesos e trouxe mais peso para a categoria climática agora, com esse terceiro indicador. Sempre quando a gente traz um indicador, cria um indicador novo para o selo, a gente traz algumas premissas em comuns e tem algumas premissas específicas àquele indicador. As nossas premissas para a SBN tem muito a ver com o conceito que ela traz, né? O conceito do SBN. Mas, além disso, né, ele tinha que ser um indicador autodeclaratório, eles têm que ser um indicador que traz confiabilidade, facilidade e transparência na comprovação pelo município, então isso era um desafio também nosso, que promova agilidade e facilidade de análise pelo corpo técnico da Caixa. E as tipologias de SBN que nós pontuaríamos, elas têm que estar relacionadas à capacidade de mensurar os esforços e as ações proativas do município. Então, isso eram nossas premissas. E, por fim, tinha que ser aderente à atuação e às soluções Caixa, né? Dito isso, né, colocado essas premissas, a gente foi entender
como que a gente enquadra um projeto em SBN. E a primeira coisa que a gente se deparou foi no contexto internacional com os princípios de SBN. Não sei se todo mundo é familiar a isso, mas esses 8 princípios eles foram pactuados no Congresso Mundial de Conservação em 2016. E esses 8 princípios nortearam uma série de outras ações em seguida, né? Eu vou só, acho que vale a pena mencionar rapidamente esses 8 princípios, porque já que está falando de um pouco de definições, né? Então, quais são esses princípios? Primeiro, é abranger a conservação da natureza. Segundo, ser implementada sozinha ou de forma integrada com outras soluções voltadas para os desafios da sociedade, aqueles desafios que eu já mencionei no primeiro slide. E ela pode estar integrada com outras soluções tecnológicas e de engenharia. Ela tem que ser determinada por contextos naturais e culturais específicos que abrangem conhecimentos tradicionais, locais e científicos, ou seja, é pensar global, mas agir localmente, né? Ver a particularidade daquele ambiente. Produzir benefícios para a sociedade de forma justa e equitativa, com transparência e ampla participação. Então, a questão social aqui, inclusão social é importantíssima. Manter a diversidade biológica e cultural e a capacidade dos ecossistemas de evoluir ao longo do tempo. As soluções devem ser implantadas em diversas escalas, do local ao regional. Então, até a Beatriz comentou isso, né, dessa multiscalaridade, como é importante isso para trazer mais efetividade. É importante também reconhecer e abordar os trade-offs, ou seja, os ganhos e as perdas entre benefícios econômicos imediatos e as opções futuras a longo prazo, né? O que a gente ganha de imediato e o que a gente ganha a longo prazo em termos de serviços ecossistêmicos. Então, ter uma visão muito mais ampla, né, e holística daquela solução que vai ser adotada. E, por fim, ser parte integrante de uma concepção geral de política, de plano, de medida destinada a enfrentar os desafios. Então, ela não ser só pontual, mas que ela possa fazer parte de um plano, né, de uma política pública para o município, de estar integrada. Isso, sim, vai trazer muito mais efetividade, né, em conjunto com o planejamento macro-territorial. Esses 8 princípios, pessoal, eles deram margem aí, então teve um desdobramento, e aí a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, a partir desses 8 princípios, trouxe um padrão global de SBN. Esse padrão global ela vai definir alguns critérios de SBN, né? Que justamente o objetivo é qualificar se aquele projeto é uma solução baseada na natureza ou não. Inclusive, esse material que eles disponibilizam guia, eles também são úteis para enquadramento para financiadores e investidores. Então, quando a gente se deparou com esse material, né, quando a gente estava criando o nosso indicador, e a gente foi, debruçou e leu, a gente viu que também era muito importante a gente olhar para isso. E quando a gente olha para isso, olhou e viu o quanto ele tinha milhares de indicadores e o quanto ele era bastante exigente em termos de conteúdo, de comprovações, enfim, monitoramento também, aí a gente aterriza no contexto brasileiro. E aí a gente fala, meu Deus, será que esse padrão global, né? Aí começa a vir várias indagações, né? Será que os municípios brasileiros eles já alcançaram um nível de maturidade em termos de adoção de SBN para a gente seguir esse padrão, né, global? Será que é justo a forma de enquadramento, né, e definição de um projeto SBN seguindo o padrão global da IUCN para a realidade brasileira? Então, a gente começou a fazer essas indagações no grupo, na equipe, e a gente percebeu que, de fato, era importante seguir esse padrão, mas a gente precisava de uma adaptação, de uma releitura para a nossa realidade, a fim de a gente avaliar os projetos que a gente ia receber. Então, o desafio ali que foi posto era reconhecer os municípios brasileiros mais avançados no tema, né, e fomentar, sem desestimular, aqueles municípios que estavam mais distantes. Porque a gente acredita que o selo, né, o selo Caixa Gestão Sustentável, ele tem esse papel, não só de reconhecer os municípios, mas de fomentar e estimular realmente os municípios puxando a régua, né, para cima. E, além de tudo, a gente estar na ponta, né? Então, ou seja, a gente tem profissionais, a gente tem, né, uma equipe, seja da SEG, da Gigov, são unidades que vão até o município, que levam o nosso portfólio, que levam os nossos produtos e serviços e que também levam um selo. Então, é nessa hora que o selo também tem um papel importante, porque ele serve também para democratizar o conhecimento sobre o SBN, serve para difundir, para divulgar. Então, a gente viu que a gente tinha um papel ali importante, fundamental, nesse avanço, né, do conhecimento.
Enfim, e aí a gente fez essa adaptação toda e que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Além dessa adaptação, a gente precisava também selecionar as tipologias SBN que iriam ser pontuadas, e para isso a gente foi beber de informação, seja na legislação e programas do governo federal, seja em publicações de plataformas ligadas, né, que são não governamentais, mas que são ligadas ao governo federal, como o CGE, como o OIX, e outras publicações de plataformas brasileiras internacionais, né, internacionais também, não governamentais, como o ICLEI, a Fundação Boticário, que a Ju aqui está representando, a Aliança Bioconexão, o WRI, o GIZ e artigos acadêmicos de uma forma geral. E aí a gente chegou em 2 grupos de pontuação. Então, o primeiro grupo que eu mostro para vocês aqui, a gente chama de ecossistemas restaurados e manejados, e eles atuam numa escala bem ampla, vamos dizer assim, ou numa paisagem rural ou na paisagem urbana, e que são quais são os itens, né? Pode ser restauração de nascentes e mananciais, restauração de biomas e ecossistemas, agroflorestas ou sistemas agroecológicos, ou PSA, né? Pagamentos por serviços ambientais. O outro grupo de itens que estão elegíveis na pontuação, a gente dividiu ainda em 2 subgrupos, né? Esse grupo chama Novos Ecossistemas, e foi dividido em um subgrupo que chama escala urbana regional ou local, que aí a gente atua numa escala de vizinhança ou de bairro. E aí, quais são qual o escopo, né, desses itens? Várias iniciativas ligadas à recuperação de corpos hídricos. Então, aqui contempla renaturalização e revitalização de cursos d'água, de nascentes, de lagoas, margens, restauração de várzeas, ilhas flutuantes, alagados construídos, incluso o jardim filtrante aqui. Tem um outro grupo ligado ao manejo das águas pluviais e residuais, que está ligado realmente à questão do tratamento dessas águas e condução dessas águas de uma forma, né, segura. Então, reservatórios de retenção ou detenção associados às áreas verdes, jardim de chuva, canteiro pluvial, biovaleta, alagado construído também entra aqui, e outros dispositivos de tratamento por fitorremediação. E aí a gente também tem outras soluções não ligadas à questão da água, mas tão importantes como os parques lineares, os parques e as praças multifuncionais, os caminhos e corredores verdes, os corredores ecológicos, orla marítima e proteção costeira, pomar e horta comunitária, contenção e proteção sustentável de encosta, ecoduto e viaduto vegetado para passagem de fauna. E a segundo grupo, o subgrupo, que é na escala da edificação, ou seja, numa escala de lote, bem pontual, e aí a gente colocou como ressalva que somente as propriedades públicas da prefeitura que seriam pontuadas nesse quesito, seriam edifícios da prefeitura que tivessem coberturas vegetadas, que tivessem jardins verticais ou sistemas sustentáveis de drenagem e tratamento de água pontual, né, individual, associado à vegetação naquele lote. Dito isso, né, das tipologias, aí como que a gente pensou na pontuação, né? Como foi a forma mais justa que a gente achou? Conforme o grau, a gente foi dando pontuação maior conforme o grau de maturidade institucional, de viabilidade financeira e estágio de implementação do empreendimento. Então, o município que tivesse só um projeto técnico de arquitetura e engenharia, ou uma lei de incentivo fiscal para adoção de SBN, por exemplo, a gente por exemplo, Belo Horizonte, a gente tem o IPTU verde, que a gente sabe, né? Que o IPTU verde, eles dão redução de desconto se você tem uma biovaleta na frente da sua casa. Então, algum incentivo fiscal que adote a SBN por parte da população entraria nesse escopo aqui junto com o projeto. Seria um ponto. O município, se ele tem esse projeto com a SBN, está integrado a alguma política pública, seja uma lei, um plano, um programa previamente pensado, ele ganha 2 pontos. Se esse projeto, SBN, tem previsão orçamentária ou já tem um financiamento contratado, ou seja, tem uma viabilidade melhor, né, de se concretizar, 2 pontos. E se ele tem as duas coisas, né, ele está integrado à política e, ao mesmo tempo, tem previsão orçamentária ou financiamento, ele ganha 3 pontos. Então, aí a gente já está nessa fase de projeto mais planejamento. E, por fim, tem uma terceira fase, que é de execução, que se esse projeto CBN está em execução, ele ganha 3 pontos. E, obviamente, se ele está em execução é porque ele já teve um orçamento e já foi, né, teve um financiamento contratado. Se ele é um projeto SBN em execução, integrado a uma política pública, ele tem 4 pontos.
se ele é um projeto com SBN executado, 4 pontos também, e se ele foi executado e integrado a uma política pública, 5 pontos. Então, vejam que a gente vai acumulando pontuação conforme o grau de maturidade daquele empreendimento. E aí, fora os documentos que ele tem que apresentar, o projeto, a lei, o orçamento, enfim, para comprovar isso, a gente pede também um formulário. E esse formulário foi o nosso instrumento para que a gente conseguisse traduzir um pouco do padrão global da IUCN para a realidade brasileira. Ele é um formulário de preenchimento da prefeitura, né? É autodeclaratório e o objetivo é justamente o enquadramento da iniciativa como SBN. O próprio município, ao ler o documento, e ele vai ter que preencher todos os campos, caso ele não preencha nenhum campo, ele vai ver que ele não se enquadra, é uma forma de ele mesmo perceber e ser uma forma didática, né, e instrutiva de ele perceber o quanto aquele projeto está aderente a soluções baseadas na natureza. Então, ele possui 5 blocos, né? O primeiro bloco é mais informações gerais, e os outros 4 blocos estão totalmente relacionados àquelas os critérios e as premissas que a gente viu anteriormente nos slides anteriores. E só vou falar bem rapidamente para a gente fechar, acho que talvez a ideia do conceito, tá? A parte 2 são as tipologias que eu mencionei, então elas estão divididas nos grupos e a gente pede que pelo menos uma, mas não podem ser mais que uma opção. A parte 3 são os desafios da sociedade enfrentados, que tem a ver com aquele slide da definição, então ele tem que selecionar pelo menos uma opção do que aquela solução está enfrentando em termos de desafios para a sociedade. A parte 4 são os benefícios para as pessoas e para a natureza. Então, a gente dividiu em dimensões. Então, tem a dimensão ambiental e ecológica, os benefícios sociais e os benefícios econômicos e financeiros. Ele precisa colocar uma opção em cada dimensão, para que realmente a gente entenda que servem tanto para as pessoas quanto para a biodiversidade, esses benefícios, né? E a parte 5 tem a ver com a multifuncionalidade e a intersetorialidade que SBN pede. Então, aí quando a gente entende em termos de intersetorialidade, é como que os órgãos da prefeitura se conversam, quais são as secretarias que vão ser beneficiadas com relação a isso, ou quais setores, ou quais territórios, ou quais temas naquela cidade vão ser beneficiados. Então, às vezes, a gente está falando de um parque linear que vai beneficiar tanto a questão da drenagem, quanto a questão das áreas verdes e biodiversidade, quanto a questão de lazer e turismo. Ou seja, a gente está trazendo multifuncionalidade para aquela solução. Então, aqui também traz luz e para a própria município, a prefeitura, perceber o quanto aquela solução ela pode ter todas as secretarias agindo em conjunto, trabalhando em conjunto, né? E, por fim, pessoal, a gente deixa aqui essa cartilha, que foi, tipo, para fechar a nossa criação desse indicador, a gente trouxe uma cartilha de definições e conceitos que vão explicar, de uma forma detalhada, cada tipologia que a gente trouxe. A gente achou importante porque era uma forma de subsidiar o corpo técnico da Caixa, dos engenheiros arquitetos, para realmente poder analisar de uma forma criteriosa e alinhada ao que se entende de cada tipologia, e também para o município, para que ele conseguisse realmente entender que às vezes ele tem uma solução, uma obra que ele está fazendo, que é uma solução baseada na natureza, e às vezes ele nem sabe, né? Então, era uma forma de democratizar esse conhecimento e trazer mais luz ao assunto, né? A gente deixa aqui o QR Code. Essa cartilha, ela está disponível no site da Caixa, no site do selo, no site da Caixa, disponível e gratuita para download. Deixei aqui, na cartilha a gente deixa alguns links de alguns outros portais, outros materiais, inclusive da Fundação Boticário também, que é muito bom, que se para quem quiser se aprofundar no tema. Então, a cartilha, na verdade, é uma introdução ao assunto, né? E aqui a nossa equipe, agradeço a palavra e passo para Beatriz. Muito obrigada, Patrícia, Thelma. Muito maravilhoso mesmo ouvir vocês e saber dessa iniciativa tão bacana. Acho muito interessante isso que você mencionou, né, de um olhar mais territorializado para esses padrões internacionais, como que isso aterriza aqui no Brasil, e até fazendo um link com o primeiro painel, quando você fala aí no preenchimento do formulário sobre a necessidade do município indicar quais secretarias estão envolvidas. Esse foi um ponto que a Ângela trouxe como sendo
um dos pontos de sucesso, né, do município de Campinas, essa integração de secretarias em relação ao tema das SBNs, né? Isso não ficar ali restrito à Secretaria de Meio Ambiente. Muito, muito legal. Obrigada, viu, Patrícia? Agradeço. Agora vou passar a palavra para a Juliana. A Juliana é gerente de projetos da Fundação Boticário, tem mestrado em gestão ambiental e especialização em mudanças climáticas. A Fundação Boticário exerce um papel super central e muito relevante aqui no Brasil na promoção e divulgação, né, das soluções baseadas na natureza. Além disso, a Juliana recentemente integrou, né, uma iniciativa voltada ali à criação de indicadores para a meta global de adaptação. Vou passar a palavra para você, Juliana, e depois estou bastante curiosa de saber como esses indicadores conversam aqui com a SBN também. Muito obrigada também por aceitar nosso convite. Obrigada, vou passar a palavra para você. Obrigada, Beatriz. Colocar aqui o meu tempo para contar. Muito obrigada pelo convite, né? Em nome aqui da Fundação Grupo Boticário. Obrigada a você, obrigada aí a todos da equipe do Lab. É muito legal ver essa temática, né? Tendo bastante interesse das pessoas e sendo tocada assim de uma forma assim tão profissional pelo Lab. Então, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, tendo essa conversa, dividindo com a Thelma e a Patrícia. Patrícia sabe o quanto eu sou fã do que ela apresentou agora, né? Dos indicadores, do indicador de SPN para o selo, e essa cartilha que ficou maravilhosa. Então, bom, muito feliz de estar aqui. Vou falar sobre o programa Solução Natureza, né? Então, como que a gente busca alavancar o potencial das soluções baseadas na natureza no Brasil, representando aqui a Fundação Grupo Boticário, né? Ixi, deixa eu ver se eu estou conseguindo passar. Deu. É, Trazendo um pouco de contexto, né, 2024 tendo sido o ano mais quente já registrado. Então, com essa meta, né, do Acordo de Paris de não ultrapassarmos 2 graus de aumento de temperatura global, porém, fazemos todos os esforços possíveis para não passar 1,5 grau, e a gente viu que 2024 teve essa marca, né? Então, quebrou, a gente ainda não diz que isso já, já já comprova que nós já passamos, então que não vamos alcançar o Acordo de Paris, não é isso, né? Mas realmente, assim, em 2024 a gente teve vários indícios, assim, de que estamos muito próximos desse limite. Então, e a gente percebe a influência que isso tem. Então, o Brasil todo, né, o mundo todo, na verdade, mas a gente teve aqui no Brasil, nas diferentes regiões, os impactos da mudança do clima foram sentidos de forma muito intensa. A partir de 2023, se mudou muito a forma de percepção das pessoas em relação aos impactos da mudança do clima. Então, a gente teve secas históricas ali né, na Amazônia, as queimadas no Pantanal, não sei se, porque vai passando o tempo e a gente vai esquecendo dessas coisas, né? Então, como é importante registrar como o ano de 2024 foi intenso em termos de impactos da mudança do clima no Brasil. No Rio Grande do Sul, né, impossível, eu estive lá agora recentemente, ainda tem vários lugares com as marcas da enchente, chega às vezes até 2,15 m. Então, em alguns lugares foi deixado de forma proposital, né, que é justamente para a gente não esquecer, do que aconteceu. Mas, enfim, a gente realmente não pode esquecer porque na hora de reconstruir, não dá para reconstruir da mesma forma, né? Porque foi tudo que nós viemos fazendo até aqui é o que nos trouxe até essa situação. Então, na hora de reconstruir, é muito importante que sejam considerados, né, esses novos cenários climáticos, a nova realidade, né, de número de pessoas, de área impermeável no solo das cidades, enfim, para que a gente possa ter um futuro diferente, né, e não fique repetindo o que já vem acontecendo. É, Nós fizemos uma pesquisa na fundação, os dados foram coletados um pouquinho antes dos grandes impactos ali que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então a gente ainda não pegou essa percepção ali do que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Então essa pesquisa não está enviesada, digamos assim. Mas o que a gente percebeu é que mesmo assim a maioria dos brasileiros já percebem os impactos da mudança do clima, né? 91% acreditam que as mudanças climáticas vão ter um grande impacto nas futuras gerações. 90% percebem mais sensação de calor nas regiões da cidade que não têm áreas verdes. 93% acreditam que eventos como as tempestades, ondas de calor, etc., estão ficando mais intensos no mundo. E 69% dos brasileiros
conhecem alguém ou já foram diretamente afetados pelos impactos da mudança do clima. E um dado que eu não trouxe aqui no slide, mas de cabeça, ele é um valor médio de 7,5 salários mínimos. Então, né, olhando para o valor médio, é um valor muito alto. E isso, né, de novo, sendo que esses dados foram coletados antes do impacto que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe que realmente os impactos já estão sentidos na ponta. Então, assim, já tem alguém pagando essa conta, né? Mas também nós tivemos uma boa resposta em relação ao número de entrevistados que gostariam de ver mais SBN nas suas cidades. 98% dos brasileiros, né, representados nessa pesquisa, querem ver mais soluções baseadas na natureza nas suas cidades. Então, aqui eu não preciso repetir, porque a Patrícia já trouxe, né, o conceito de soluções baseadas na natureza, que são essas ações que usam os processos e os ecossistemas naturais para enfrentar os desafios mais urgentes, né, no nosso tempo, como a mudança do clima. E o que que não é solução baseada na natureza, né? Então, energia eólica é uma solução derivada da natureza, mas não é um SBN. É, biomimética, como tem ali, né, um trem-bala inspirado no bico de uma ave, que então ele realmente ele gasta menos combustível, ele é mais rápido, porque ele teve uma inspiração na natureza, mas o passarinho não ganhou nada com isso, então não é uma solução baseada na natureza. Para ser uma SBN, precisa ter resultados para a biodiversidade, né, para a biodiversidade, para o bem-estar humano. É, então, aqui a gente traz algum exemplo. Eu não sei se para vocês aparece a nossa telinha ali com as três. Deixa eu ver, eu vou diminuir. Não sei se para vocês aparece. Então, a gente entende que a natureza precisa voltar para as cidades, né? Onde hoje é ocupado, todas as áreas que são ocupadas, né, pelas pessoas, enfim, pelas cidades, já foi ambiente natural, né? Então a maior parte das cidades, ela começou nas margens de rios, né? Você olha isso no mundo todo, todas as habitações, a maior parte das cidades começaram nas margens de rios. Então, conforme as cidades vão crescendo e as áreas vão sendo impermeabilizadas, você vai causando um grande transtorno, porque a água não tem por onde filtrar. Então a gente precisa ter uma forma de atuar de uma forma inteligente com a água, né, da chuva principalmente. Então essa água ela precisa ter espaço para poder voltar, voltar para o sistema, né, voltar para o lençol freático, voltar para os rios, enfim. A natureza ela deve de fato voltar para as cidades. Então, aqui é um exemplo de solução baseada na natureza, né, um alagado construído, também conhecido como jardim filtrante. É um tipo de solução que funciona muito bem para tratamento de efluentes. Podem ser efluentes domésticos ou até mesmo industriais. Existem vários casos de tratamento de efluentes industriais com jardins filtrantes, inclusive casos premiados. Então, ele também pode funcionar, além de ter isso que é o interessante, né, da solução baseada na natureza. Além de resolver o problema para o qual ele foi proposto, ele também resolve problemas adicionais. Ele traz múltiplos benefícios. Então, aqui você tem a possibilidade de funcionar, né, que um jardim filtrante possa funcionar dentro do ambiente urbano como um corredor ecológico, né, como possibilidade, dependendo da composição ali das espécies que você pode fazer no entorno do jardim, você pode ter arborização urbana, você pode ter o jardim como parte de um parque multifuncional, né? Então, existem várias formas de poder associar um jardim filtrante a outros tipos de soluções baseadas na natureza, né? Então, aí vem esse conceito de cidade esponja, né? Então, uma cidade esponja é a cidade que lida bem com a água da chuva. Então, ela vai lidar bem com essa água da chuva que cai. Agora, com os impactos da mudança do clima, né, é muito mais frequente que você tenha uma chuva muito intensa num curto período de tempo. Então, é muito difícil que a drenagem de uma cidade que foi feita décadas atrás consiga dar conta desse excesso de chuva num curto espaço de tempo. Então, as cidades agora com mais tecnologias, né, de infraestrutura verde e azul, que são as soluções baseadas na natureza, associadas às tecnologias de engenharia convencional, ela precisa, de qualquer forma, lidar com essa nova realidade, né, desse novo padrão climático que só vai se intensificar daqui para frente, né? Então, conforme a gente vai tendo mais áreas impermeáveis, mais você vai ter que lidar com o problema da chuva. Então, quanto mais você conseguir fazer a chuva ficar no lugar onde ela cai, em vez de pegar ela e jogar ela toda para um canto, que depois quem é que tá lá naquele canto, né? Então, quem que vai lidar com aquele problema depois? Então, quanto mais você conseguir
é, fazer com que a água da chuva possa ficar retida em um espaço como, por exemplo, uma lagoa de um parque, né? Ou então que ela possa ficar retida num jardim de chuva e depois, aos pouquinhos, ir voltando para a rede de drenagem, você consegue, assim, auxiliar, né, esse sistema de drenagem das cidades que já estão todos um pouco sufocados. Então, a cidade esponja, ela é essa cidade que lida bem com as águas, né? Então, ela também consegue armazenar água, porque aqueles períodos onde você não tem muita chuva, você não tem chuva suficiente, vai ter essa água armazenada, seja no lençol freático, ou seja em estruturas de armazenamento mesmo, para que ela possa ser utilizada de outra forma. É, Você traz benefícios adicionais, né? Então, como já comentei, conservação da biodiversidade, reduz inundações e alagamentos, melhora do microclima. As ondas de calor, elas hoje são o pior impacto da mudança do clima no mundo inteiro, né? Então, a gente vê com muito. Quando tem essas enchentes, né, deslizamento de terra, fica muito trágico, assim, porque é tudo geralmente assim de uma vez só, né? Então acontece e fica muita gente ao mesmo tempo ali, então a gente fica um pouco mais chocado. Mas, na verdade, o que mais está matando no mundo são as ondas de calor, né? Elas afetam as pessoas, principalmente que já têm alguma condição, né? Idosos, ou então crianças, pessoas que já têm alguma comorbidade, mas não necessariamente, né? A gente teve até aqui no Brasil mesmo o caso de uma adolescente né, que acabou falecendo em um show, porque estava muito calor. Então, as cidades vão precisar lidar melhor com as ondas de calor e com a permeabilidade urbana. Além das cidades, né, usando de novo aí o exemplo do Rio Grande do Sul, não foi toda aquela água que inundou a cidade, né, não caiu toda ali, ela veio de outros lugares, né, então assim, Porto Alegre recebeu as águas de toda a bacia hidrográfica. Então, além das cidades esponja, a gente precisa de bacias esponja, né? Então, você olhar para as áreas de floresta urbana, as áreas verdes dentro da cidade, as tipologias diferentes, né, de soluções baseadas na natureza, florestas próximas e também as florestas distantes, que são aquelas que seguram a água na cabeceira, dos rios, né, para evitar toda essa sedimentação que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, onde foi constatado que algumas áreas que eram fazendas, áreas produtivas, perderam completamente o solo, né? O solo foi carregado para dentro do rio. E então isso é uma perda econômica gigante, né? Muito difícil de ser compensada. Aí trazendo aqui um exemplo, né, de solução baseada na natureza já implementado, né, o Parque Orla Piratininga, que fica em Niterói, é um parque multifuncional, que tem aí um jardim filtrante, um dos maiores, é o maior do Brasil, com certeza, né, um dos maiores da América Latina. Realmente uma solução muito interessante, muito legal. Tá? Ao longo desses anos de trabalho, né, na Fundação a gente identificou algumas lacunas e oportunidades para conseguir alavancar o investimento em soluções baseadas na natureza no Brasil. Então a gente percebe, né, conversando aí com os bancos, faltam projetos qualificados, aí vai falar com os municípios, mas faltam recursos, ou então eles são difíceis, são inacessíveis, ou às vezes vem mas falta regulamentação, quando a gente vai querer implementar um projeto de SPN, ninguém sabe direito como é que isso funciona. Então, também tem a questão do ciclo político eleitoral, né? Que ali naqueles 4 anos, geralmente, o gestor público ele espera obter os resultados, né? Enfim, capacidade institucional nas próprias prefeituras, tanto para a implementação quanto para a manutenção dos projetos, esse é um grande gargalo, né? E até mesmo do conceito pouco disseminado. Olhando para essas lacunas, a gente também identificou oportunidades. Então, o esforço conjunto de diversas instituições e setores, como a Aliança Bioconexão Urbana, que é uma aliança criada em 2020 com as 12 principais organizações que atuam com soluções baseadas na natureza no Brasil, várias IFDs, né, que são aí as instituições financeiras de desenvolvimento interessadas no financiamento desse tipo de solução, vários governos já olhando para isso, já tem várias leis municipais, governo federal olhando muito para isso. Já existem, então, muitos recursos disponíveis, né, instituições financeiras com o potencial de financiar SBN, com exemplos de sucesso, algumas vindas de outros países, né, mas já implementando projetos no Brasil, a gente já tem projetos no Brasil, de exemplos. SBN já está agora em marcos legais de alta relevância, como a Lei de Adaptação, né, que traz como diretriz soluções baseadas na natureza, o Plano Clima, o Programa Cidades Verdes Resilientes, é, tem já, enfim, várias leis municipais, né, com soluções baseadas na natureza. E já existem várias empresas hoje qualificadas para a implementação dos projetos e existem também pessoas profissionais disponíveis para mentoria e apoio.
E outro problema que a gente identificou é quando fizemos aqui uma avaliação dos hotspots, né? Quais são os municípios prioritários para adaptação climática no Brasil? Esses são esses pontinhos verdes, verde escuro que vocês conseguem ver no mapa. Estão muitos localizados no litoral, né? A gente percebe que a zona costeira é uma zona muito mais vulnerável aqui no Brasil, né? Aos impactos da mudança do clima. E esse gráfico que vocês podem ver aqui, ele está cruzando o risco climático das cidades brasileiras com o CAPAG, né? O CAPAG é capacidade de pagamento. Então, como que essas cidades podem se endividar? Então a gente vê que é quase que inversamente proporcional. As cidades mais vulneráveis, elas vão ter um CAPAG mais alto. Então, como que elas vão conseguir fazer projetos? Como é que elas vão conseguir obter o financiamento adequado para sair dessa situação de vulnerabilidade? Então, elas não conseguem nem fazer projetos, nem captar recursos, e são as cidades mais vulneráveis. Então, assim, com todo esse olhar para as lacunas e oportunidades, a Fundação criou o Programa Solução Natureza, que atua nessas quatro frentes para ampliar o financiamento das soluções baseadas na natureza no Brasil, visando assim que as cidades sejam mais resilientes à mudança do clima baseadas na natureza. Né? Então, essas frentes são incubadora de projetos, letramento e engajamento, marcos regulatórios e articulação financeira. Aí vou passar um pouquinho sobre o que que a gente está fazendo em cada uma dessas frentes, né? Então, uma delas foi essa capacitação em SBN para as instituições financeiras de desenvolvimento. Então, ela foi realizada agora no segundo semestre, né? Nós tivemos dois momentos online em agosto e uma visita técnica e um momento de capacitação presencial em Niterói. A gente foi visitar o Parque Orla Piratininga, foram quase 50 pessoas, representantes de todas as principais instituições financeiras do Brasil. É, os financiadores dos municípios estavam lá, a gente estava muito feliz com isso, todos muito interessados ali, então, em colocar, em realmente assim, conhecer na prática o que eles já tinham visto na capacitação online. E aí teve um momento de um workshop de cocriação de mecanismos inovadores para o financiamento de SBN. Então, eles puderam, a Thelma também fez, a Patrícia não pôde ir, mas a Thelma fez também uma apresentação lá, nesse evento. Então, os municípios puderam conhecer, os municípios, desculpe, os bancos puderam conhecer as experiências dos outros bancos, quem já está fazendo, né? E então identificar dentro da sua instituição como é que eu posso levar isso para dentro, em que passo que eu tô, né? Onde é que a minha instituição tá e o que que a gente pode propor. Então cada instituição que estava participando ali fez um plano de ação para como eu posso aumentar, dar um passinho a mais para financiar mais SBN. Então foi muito legal. A gente ficou bastante empolgado mesmo, assim, porque a gente percebeu as pessoas falando assim durante a visita técnica: nossa, agora eu só vou financiar SBN. Agora minha carteira só vai ter projeto de SBN. E outras pessoas também, enquanto a gente estava andando, né, falavam: nossa, agora eu olho para a cidade e eu vejo cada canto onde podia ter uma SBN. Eu falei: gente, fiquei realizada, assim, muito, muito legal, assim, muito bom a gente ver. Então, a gente também vai ter ali o lançamento de um guia de oportunidades para financiamento de SBN no Brasil, que vai ser lançado. Essa ação foi feita em parceria com o WRI Brasil e também com o apoio da BDE. A gente também lançou a incubadora de projetos, né? Solução Natureza. É uma correalização com a Rede C40, apoio também do CGE, né? O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. E aqui a gente lançou um edital, então, para identificar 30 projetos de desenvolvimento urbano de municípios brasileiros com soluções baseadas na natureza. Então, esse edital acabou de encerrar as inscrições. A gente está na fase aí de uma análise e seleção dessas 30 cidades. Então, que pena que eu não tenho ainda hoje os nomes para poder falar para vocês quais são as 30 cidades selecionadas, já está quase saindo. É feito um comitê de avaliação, né, que vai poder identificar, então, dentre. Nós recebemos, gente, 101 propostas. É o maior pipeline de projetos de desenvolvimento urbano com SBN do Brasil. A gente ficou muito feliz, assim, com o interesse dos municípios, muitos projetos muito bons. Então, tá difícil ali selecionar os 30, mas logo sai a lista. Então, a gente vai preparar essas cidades com o apoio da iCare. Nós vamos preparar essas 30 cidades para que elas possam, para que os prefeitos ou secretários possam apresentar os seus projetos para potenciais financiadores. Em um evento muito alto nível que vai acontecer no Rio de Janeiro agora, de 3 a 5 de novembro, que é o C40 World Mayor Summit. Então, vai ter prefeitos aí das principais cidades do mundo, atores muito estratégicos, né, participando desse evento. Então, estamos também bastante animadas e animados. Então, essa incubadora, ela envolveu é,
foi todo um envolvimento, né, dos bancos ao longo do desenvolvimento da incubadora, quando a gente preparou o formulário das notas conceituais, né, que é como a gente está chamando ali esse quase que um pré-projeto que a cidade vai apresentar para o banco para poder pedir o financiamento, nós validamos isso com os principais bancos, né, com a Caixa, com o BNDES, BRDE, porque a gente queria realmente que esse produto da incubadora ele atenda o que os bancos precisam para poder iniciar uma conversa sobre o financiamento de um projeto. Nós também fizemos aqui um engajamento nacional, né, com os principais órgãos aí do governo federal que estão lidando, né, com as cidades e com as soluções baseadas na natureza e com a adaptação. Então, Programa Cidades Verdes Resilientes, o Adapta Cidades, Pró-Cidades, todos envolvidos desde o início, né, da concepção e desenvolvimento dessa incubadora. É, nós trabalhamos também com marcos regulatórios, né? Então, aqui o objetivo é influenciar esse ambiente regulatório para que ele considere as soluções baseadas na natureza dentro das ações para a resiliência climática, né? Então, a lei de adaptação do Brasil, né? A lei que estabelece como devem ser os planos de adaptação hoje, ela traz SBN como uma das diretrizes. O Plano Clima também traz SBN dentro da sua estratégia geral. E a gente está trabalhando na elaboração aqui junto com a Aliança Bioconexão Urbana, com o apoio do ICLEI, nós estamos trabalhando na elaboração de notas técnicas que vão ajudar na regulamentação, de soluções baseadas na natureza para o Brasil. Né? Então, é muito importante a gente ter o regulamento, essas definições, né? Definição de conceitos, o que que para que que serve, como fazer. Então, nós estamos aí trabalhando em uma nota técnica que vai dar subsídios para que o governo possa, seguir, então, com a regulamentação desse tema. Também nesse âmbito aqui dos marcos regulatórios, nós participamos do grupo de especialistas, né, do GGA, que é o Global Goal on Adaptation, da ONU, né, então que vai estabelecer uma meta global de adaptação. Então, nós trabalhamos aí em uma lista que inicialmente, né, vieram as contribuições de todos os países, diversas organizações que foram consultadas. Então, inicialmente, essa lista tinha 9.000 indicadores. Nós trabalhamos muito nessa lista para conseguir entregar mês passado uma lista com 100 indicadores, que são os indicadores que vão mensurar o progresso da adaptação no mundo. Né? Então, não somente mensurar, mas eu acredito que eles também vão direcionar, porque os países vão precisar que a sua ação esteja aderente a esses indicadores. Então, é isso que vai moldar a adaptação no mundo. Então, assim, foi um trabalho muito importante, e nós temos aqui a alegria de dizer que 3 desses 100 indicadores têm SBN muito explicitamente no tema, e alguns deles também de forma um pouco mais indireta, mas não deixa de ser, como, por exemplo, áreas protegidas, né, o aumento de áreas protegidas nos países, não deixa de ser uma solução baseada na natureza, apesar de não estar diretamente no nome. É, a gente também trabalha com capacitação e engajamento de atores estratégicos, né? Então, no âmbito do Plano Clima, nós fizemos a capacitação de mais de 2.000 atores estratégicos sobre a importância de considerar as soluções baseadas na natureza dentro dos planos setoriais que estavam sendo construídos, né? Dos 16 planos setoriais que estavam em construção. Nós fizemos uma oficina online, em parceria aqui também com a GIZ, com o GVSES, que é o Centro de Gestão, o GVSES, que é o Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente fez uma capacitação online e depois uma presencial em Brasília com representantes de todos esses setores que estavam construindo os seus planos setoriais de adaptação. Então, nós oferecemos um menu de soluções para que eles pudessem ali conhecer as soluções baseadas na natureza e como elas podem se aplicar dentro dos seus setores, né? Mostrando que não é só em biodiversidade, você pode colocar em indústria, em cidades, em saúde. Então, foi um trabalho também bastante interessante, que depois foi replicado com o apoio da ABEMA, replicado para atores estaduais, que também foi muito interessante. A gente fez um workshop em Brasília presencial com esses representantes estaduais. E aí agora nós estamos replicando esse trabalho para os gestores municipais via Adapta Cidades, né? A gente está construindo aí, junto com o GVSES, e GIZ, um curso, né, que está sendo disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente na plataforma da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. É um curso gratuito para que os gestores públicos possam entender como elaborar os seus planos de adaptação municipais. E dentro desse curso, nós estamos oferecendo um módulo sobre soluções baseadas na natureza e adaptação baseada em ecossistemas. Esse aqui também vai ser lançado ainda antes da COP.
E aí é isso, a gente tem algumas publicações, né, sobre soluções baseadas na natureza. Essa publicação, Cidades do Futuro, ela traz as 15 principais tipologias de SBN mais usadas no Brasil, com exemplos de projetos já implementados, que podem, enfim, ser consultados, e aqueles infográficos bonitinhos que eu estava mostrando, tem aqui 15 infográficos disponíveis para download, podem usar, fiquem à vontade, né? É uma forma bem simplificada, né? Ele não se propõe aqui a ser um catálogo técnico, né? É uma forma simplificada aí de entender o que são essas soluções baseadas na natureza e como elas podem ser aplicadas no território. Tenho ainda para mostrar aqui a TEIA, né? Uma outra ação da Fundação, é uma iniciativa para projetos na ponta. Então, a gente trabalhou aqui em parceria com diversos outros parceiros estratégicos para buscar a implementação de projetos na ponta. Então, alavancar recursos para que os projetos de SBN em fase de projetos pilotos, né? Pudessem ser, então, de fato, já implementados. Então, a TEIA, ela é feita, os recursos são não reembolsáveis, foram selecionados projetos. Eu acho que não vai dar tempo de eu passar o videozinho aqui para vocês. Eu posso, porque acho que já acabou meu tempo. Eu vou deixar para vocês o vídeo disponível para que vocês possam assistir depois. Deixa eu ver se eu consigo passar sem passar o vídeo. Eu não consigo agora. Mask. É isso. E, bom, na Fundação, né, a gente acredita que a crise climática realmente é o maior desafio, mas nós sabemos que ainda há tempo para construir um futuro mais sustentável, mais resiliente, com base na natureza. E nós ficamos à disposição aqui para contribuir com quem quiser, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, trabalhar junto com a gente, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Uma aula realmente aqui ouvir vocês. É, muito incrível, fui anotando aqui várias coisas. Acho que agora a gente abre um espaço para perguntas. Queria de novo colocar aqui para os presentes ficarem à vontade para encaminhar perguntas aqui pelo Q&A que a gente vai endereçando. A primeira pergunta que apareceu aqui é se as unidades de conservação entram dentro dos exemplos de SBN, né? E acho que até dentro da sua fala, Juliana, você acabou trazendo um pouquinho isso, né? Eu queria, então, fazer uma primeira pergunta aqui para a Patrícia, enfim, fiquem à vontade aqui, pessoal, novamente, mas, Patrícia, você falando aí, né, desse olhar mais local dos municípios, é, como que você vê, assim, quais instrumentos, caminhos que os gestores municipais já possuem à sua disposição que podem servir como orientadores, da implementação de SBN nos territórios, né? Uhum. Vocês estão me ouvindo, né? Temos sim. Tá. Bom, a gente tem várias iniciativas, eu acho que as próprias iniciativas que a Ju trouxe, sejam de letramento, sejam. Acho que a primeira coisa é as pessoas saberem o que é SBN, né? Saberem a definição, se apropriarem do que é isso, para depois a gente pensar numa incorporação isso numa política pública. Então, acho que essas iniciativas da C40, do ICLEI, da Fundação Boticário, a gente tem diversos cursos online gratuitos à disposição, tanto, né, de qualquer cidadão, inclusive para a prefeitura. Então, eu diria que, se a gente fosse definir, né, um roteiro, primeiro a prefeitura se apropriar disso, né, desenvolver essa intersetorialidade, que a gente comentou aqui, que é um dos pontos chaves de sucesso, ou seja, buscar uma integração entre secretarias e para entender de fato que tudo está interligado, que uma ação de uma impacta na outra. E aí depois eu acho que buscar um caminho, vamos dizer assim, um caminho mais efetivo para a gente trazer SBNs para as cidades é através das nossas políticas públicas, nossos planos. Então, os planos de ação climática, os planos de infraestrutura verde, né? Os próprios planos diretores, quando muito bem conduzidos, né, que são mais abrangentes, eles também podem trazer esse tema, né, planos de arborização que a gente tem, os planos de áreas verdes, espaços
de áreas livres, espaços vegetados, plano de parques, enfim, são planejamentos estratégicos, acredito, que seria um ponto de partida para o município entender as suas vulnerabilidades, entender as suas demandas, e aí sim buscar SBNs mais adaptadas, né, com maior vocação para responder àquele problema que está ali, mas sem perder de vista esse olhar mais estratégico, mais territorial da cidade como um todo, né? Então, assim, a gente tem um caminho mais pontual, de uma demanda mais pontual, de atender uma demanda específica de uma comunidade, mas eu sempre acredito que o ideal é a gente pensar num planejamento integrado àquela SBN, para ser muito mais efetivo, né? Às vezes a gente está criando, às vezes uma biovaleta numa quadra não vai ter tanto efeito, mas muitas biovaletas e jardins de chuva espalhados, né? Fragmentadas, pulverizadas e colocadas de formas estratégicas num bairro, sim, vai trazer um efeito, um ganho muito positivo. Então, a gente tem que ter, acho que esse olhar multiescalar e os planos, acho que são verdadeiros instrumentos para início, para dar esse pontapé inicial e implementação dessas soluções no território. Muito legal. E acho que um ponto que até casa com o que você falou anteriormente, esses instrumentos, eles são participativos, né? Então, a gente tem dentro do processo de construção desses planos a possibilidade de ouvir a população do território e aí construir soluções que realmente atendam às demandas ali daquele território, considerem as particularidades do território também. Muito legal. E, e direcionando aqui uma pergunta para a Juliana. Juliana, você falou aí do eixo da Fundação Boticário em atuar mais dentro desse incentivo a marco regulatório, né? Eu queria entender um pouquinho mais, assim, na visão de vocês, esse marco regulatório seria a nível federal? Ele traria algo mais na linha, só mais para entender, assim, você acha que um marco regulatório que trouxesse algo mais do ponto de vista de obrigação, eu não sei se por exemplo, exigir alguma medida compensatória, algo que vinculasse assim mais em tom de obrigatoriedade, ou você acha que para o momento atual a gente ainda precisa de um marco regulatório mais amplo, mais principiológico? Eu acredito que ainda não é o caso de ser algo obrigatório, né? A gente ainda está numa fase que precisa estabelecer o que são as soluções baseadas na natureza. Está começando a aparecer editais, né, e recursos voltados para a implementação de soluções baseadas na natureza dentro de projetos. E aí o que surge e aí eu vou contar uma coisa para vocês que é verdade. A gente fez em 2017 um levantamento, né, de soluções baseadas na natureza. Então a gente fez uma chamada para identificar, né, para que as pessoas mandassem para a gente seus projetos de soluções baseadas na natureza. Então, em 2017, olha, a gente está aí com o quê? Menos de 10 anos, né? E era um cenário completamente diferente no Brasil. E a gente recebeu uma empresa que disse que pintava os muros de verde. Então, isso era uma solução baseada na natureza. Então, realmente, assim, a gente. E talvez para aquela empresa aquilo fizesse sentido. Então, a gente ainda está numa fase que precisa mostrar o que é, né? Qual é o conceito. Por que que é importante, né? Porque a gente não pode também utilizar isso para greenwashing ou então para outras, enfim, outras funções. Então, esse recurso ele é escasso e ele precisa ser bem aplicado, porque geralmente as soluções baseadas na natureza, elas têm múltiplos benefícios, né? Além daquilo que ela foi proposta, ela tem de benefícios adicionais e ela tende a ser mais barata. Do que outros tipos de solução. E também ela tem uma questão de ser uma solução de não arrependimento, né? Então, aqui eu trago um exemplo. Se você hoje fizer um piscinão, construir um reservatório de concreto, né, enfim, baixo da terra. E aí não chove. Quando não chove, aquilo que estava, vamos dizer assim, que você está projetando, aquele espaço ele não vai servir para outra coisa, né? As pessoas não vão poder usar, ele, de qualquer forma, ele requer manutenção, mas ele não tem outra finalidade. Se você faz, por outro lado, né, um parque linear com um lago que funcione como uma bacia de retenção, aquilo vai servir para que as pessoas possam utilizar para saúde, lazer, contemplação, biodiversidade. Quando chover, o lago vai encher, talvez o parque alague um pouco, mas depois ele vai voltando, né? Quando para de chover, a água vai voltando, vai infiltrando novamente. Então, ele tem um benefício adicional
né? Então, vale aquele investimento, é uma medida de não arrependimento, que a gente chama. Então, acho que, voltando então para a tua pergunta, por que que é importante regulamentar? Porque hoje você tem isso de uma forma muito vaga. Então, qualquer um pode chamar qualquer coisa de solução baseada na natureza. Então, quando você tem recursos vindo de um edital e pede projetos de desenvolvimento urbano com solução baseada na natureza, tá? Mas o que que eu quero dizer com isso? Isso nos editais pode ser regulamentado, pode ser definido, mas precisa ser regulamentado em termos de país. Até para que nas convenções internacionais, seja, né, Convenção de Biodiversidade, Convenção de Clima, os negociadores possam se sentir à vontade em usar esse termo, sabendo que ele está homogeneizado para o país. Então, assim, o país tem um entendimento do que é aquilo, não vai ser qualquer coisa. Então, eu não estou dizendo que só plantar qualquer árvore é a solução baseada na natureza, né? Ela tem uma função. Então, qual que é o problema que eu quero resolver? Ah, então eu vou resolver este problema, qual é a melhor solução para resolver aquele problema? Então, às vezes, não é plantar qualquer árvore em qualquer lugar. Tem que olhar para quais são as situações que eu preciso resolver e qual é o melhor tipo de solução para aquele problema. Acredito que é por aí, assim, né, que vai a regulamentação. Então, a gente está trabalhando numa nota técnica que vai oferecer subsídios técnicos, mas quem vai trabalhar nessa regulamentação, obviamente, né, o governo federal. Mas aí tem vários municípios que já estão trabalhando em leis municipais que contemplam soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem aí algumas cidades que já estão bem avançadas nessa frente. Então, é muito legal porque isso dá maior segurança para o gestor público municipal na hora de implementar esse tipo de projeto, né? Que ele não vai depois ser questionado, que não vai acabar caindo aí no TCU, no processo. Então, ele está fazendo aquilo dentro de algo que está regulamentado. Então, acho que é importante a regulamentação em todos os níveis, mas partindo do federal. Muito legal. E até também linkando com o que a Patrícia falou, acho que faz todo sentido essa gradação, né, de pontuação que foi estabelecida no selo da Caixa, de dar uma pontuação maior para aquelas iniciativas que estão bem amarradas e com políticas, mas houve até uma referência ali, eu vi a leis, né? Então, tratar essas soluções que estão mais integradas e mais robustecidas no território como dignas de uma pontuação maior ali no selo. Muito interessante. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui no chat, e aí vou deixar para vocês, quem se sentir mais à vontade, sobre iniciativas relacionadas à SBN para manguezais. Não sei se vocês têm conhecimento de alguma SBN voltada aí para esses territórios. A Patrícia mencionou, né, que SBNs nessas faixas, elas contribuem ali para conter o aumento da água do mar, mas não sei se vocês teriam alguma contribuição para fazer aqui. Eu começo, Ju, pode ser? Uhum. Ao meu ver, quando a gente está falando SBN manguezal, é a restauração do manguezal, né? A recuperação dele. Às vezes a gente não vai conseguir restaurar no ponto original como ele era, mas a ideia é trazer as espécies do manguezal, recompô-lo, e aí, obviamente, buscar, obviamente, a própria natureza, os animais, enfim, toda a fauna também volta naquele local, e todos os processos particulares daquele ecossistema que é o manguezal vão se recompondo e vão se tornando realmente uma barreira natural que a gente faz, é um filtro, uma barreira natural para um momento de ressacas, aumento do nível do mar. Então, e é interessante a gente pensar que a restauração do manguezal não necessariamente precisa estar no lugar de uma área de conservação, né? Ele pode estar no meio da cidade, né? É muito comum a gente ver as áreas de manguezal são as primeiras áreas que são aterradas para loteamento, né? E a gente esquece que os manguezais são, a gente tem uma legislação, um código florestal, que fala que são áreas de preservação permanente. E a gente viu décadas de soterramento dos manguezais e eles são aspectos fundamentais, principalmente agora nessas questões dos impactos do clima, né? Das ameaças climáticas. E aí ele falou de recurso, né, Bia? Ele comentou também se estão Isso, se abertos a estariam. ou sabe, né? Aí eu entendo que essa pergunta é para a Caixa, né? Imagino. Eu acredito, assim, eu não assim, eu fico mais na área do selo, né, da equipe do selo, então, assim, eu não posso dizer com tanta propriedade quais são
se todas as linhas de financiamento da Caixa abarcariam, mas acredito que o Finisa, que é uma linha que abarca toda a parte de infraestrutura, também, essa parte de reflorestamento, ele conseguiria absorver também. Aí teria que ver nos próprios regramentos dos programas do FGTS, se, por exemplo, o Procidades tem alguma. Aí tem que realmente entrar lá no Ministério das Cidades, olhar o regramento do FGTS para ver se existe o escopo para isso, tá? Mas esses dois são reembolsáveis, são financiamentos. Agora, não reembolsável, assim, a fundo perdido, a gente tem o PAC, né, o novo PAC, que com certeza, sim, esse eixo de cidades resilientes contempla isso. E o nosso fundo socioambiental, ele não é voltado para o município, ele é voltado para as entidades. Isso não quer dizer que as entidades não possam trabalhar em parceria com o município, mas quem se candidata são as entidades, as organizações não governamentais. E aí sim, a maioria dos editais tem feito editais, né? Os editais da FCA têm sido não reembolsável. Né? E aí ele tem que ficar ligado, né? O Hamilton tem que ficar ligado, Milton, você colocar lá no site FSA, Caixa, você vai ver todos os editais que estão abertos no momento, porque eles têm geralmente eles ficam 2 meses abertos, eles fecham, e cada um tem um foco diferente, um tema específico, um problema para resolver, enfim, e aí tem que ver se enquadra ou não, tá bom? Só de forma Maravilha. complementar, né, o que a Paty já trouxe, tem agora um edital da Petrobras para soluções baseadas na natureza, que é não reembolsável, está aberto. Se eu não me engano, ele é específico para Rio Grande do Sul e São Paulo, então tem que dar uma olhadinha, né, não sei qual é a intenção, né, qual é a região. E como a Paty falou, tem vários editais de vez em quando aí que abrem, então a própria Fundação Grupo Boticário tem a teia, que eu comentei com vocês aqui na apresentação, né, a gente fez uma teia voltada para a Grande Reserva da Mata Atlântica, agora teve uma voltada para o Rio Grande do Sul, mas enfim, vai que estamos planejando alguma aí para a zona costeira, né? Então, também são projetos aí não reembolsáveis, né? Fundo perdido, e enfim, tem algumas oportunidades, depende muito, né? Se é para financiamento para município, se é para organizações da sociedade civil ou academia, mas tem bastante oportunidade sim para e o manguezal, ele é muito importante, né? A sua preservação ali, todo o entorno, né? Não só o mangue em si, mas todo o entorno é fonte de renda para muitas comunidades e, como a Paty bem colocou, é uma faixa que protege, né, a zona costeira. Então, ele aumenta a resiliência dessas comunidades que normalmente já são mais vulneráveis. Então, de fato, é muito importante a sua proteção. Maravilha. Muito obrigada, Ju, Patrícia. Ótimo mesmo ouvir vocês aqui. Queria, então, encaminhar aqui para o encerramento desse webinar. De novo, agradecer todos os presentes, em especial agradecer vocês pelas contribuições. Queria só lembrar a todos que essa é uma iniciativa aí formada por 4 webinars. A gente vai ter um próximo webinar em outubro, no dia 16, em que a gente vai tratar aí mais de casos práticos, experiências de sucesso envolvendo a aplicação de SBN no Brasil. Então, a gente convida todos a estarem aqui de novo com a gente no dia 16 e enfim, voltar a agradecer vocês e reforçar que esse webinar vai ficar disponível no YouTube para todos que quiserem consultá-lo posteriormente. Muito obrigada, desejo boa tarde a vocês todos. Obrigada. Obrigada, Beatriz, pela oportunidade. Sempre bom estar junto com vocês. Muito bom, gente. Muito obrigada e ficamos à disposição. Até Nós que mais. agradecemos. Um abraço, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.